Olá, seja bem-vindo ao canal Nada Trivial. Hoje é dia de Neurociência na Veia, terça-feira, mas é a semana do orgulho LGBTQIA+, e então eu vou focar na perspectiva de o que sabemos sobre os cérebros desse grupo. Será que existem diferenças de fato entre modos de apresentação e desenvolvimento dessa questão cerebral, da questão genética, biológica? Bom, esse é o tipo do assunto nada trivial mesmo, porque mesmo que a gente reúna todas as evidências que existem na ciência sobre, características genéticas, nós não vamos conseguir dar conta de nem de 20% de todas essas variações que são encontradas na nossa natureza, né. E aí a gente tem que começar a entender natureza, ambiente, sociedade, cultura, tudo como fatores que interferem na expressão do comportamento. Então, eu sempre me pergunto: será que se a gente achar uma diferença genética que explique por que que algumas pessoas são homossexuais, porque outras são bissexuais, eh, transexuais, será que isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Será que daí, se a gente encontrar uma característica genética mesmo, um gene que codifique para algum tipo de função hormonal ou função hipotalâmica, que acabe produzindo um desejo ou uma orientação ou uma expressão de gênero específica, isso vai ajudar ou vai atrapalhar esse grupo? Eu sei que a verdade é a verdade, e se a gente encontrar, encontrou. Mas essa busca que muita gente diz que seria um alento, um bálsamo, porque diria: "Não, não, veja bem, existem características naturais, características físicas que estão relacionadas a isso, e por isso, provavelmente, a sociedade como um todo entenderia isso de uma melhor forma", do que simplesmente a gente falar dessa possibilidade do indivíduo se manifestar de uma determinada forma sem ter uma característica biológica específica. Será que isso ajuda ou que isso atrapalha? Eu sempre tive dúvidas sobre isso, porque se a gente encontra características genéticas que justificam a expressão de algum tipo de patologia, né? Então vamos lá, a gente descobre qual é o gene responsável pela esquizofrenia. Não existe um gene único, ainda que a gente saiba que existe alguma herdabilidade nas características de esquizofrenia. Isso não faz a gente achar que um indivíduo esquizofrênico é apenas uma manifestação diferente da nossa natureza. A gente vai continuar dizendo que a esquizofrenia, pelos seus sinais e sintomas, é uma entidade nosológica, quer dizer, é uma doença, né. Então, não é isso que vai resolver, quem sabe, a questão específica desse grupo, você achar uma característica biológica que diga: "Olha só, esse grupo é assim, ou esse grupo tem esse tipo de comportamento, ou esse grupo se sente dessa ou daquela forma, porque existe uma característica genética que, é determinante nesse aspecto". E aí a sociedade inteira vai dizer: "Ah, então tá bom, então isso é uma característica natural e, portanto, nós vamos aceitar, vamos acomodar isso com nenhum tipo de preconceito". Não é isso que vai acontecer, né, já está meio que favas contadas, né. Por outro lado, se você diz: "Olha, isso não existem características genéticas determinantes para isso, o que você tem é um mix de expressão genética mais sociedade, experiências", vai ter gente que vai começar a dizer que é uma questão de opção, que é uma questão de escolha, que é uma questão mais livre, que as pessoas podem ou não podem escolher sobre estarem ou não nessa ou naquela condição. E aí a gente cai de novo naquela história da opção, né, e que muita gente diz que se é uma opção, se é uma escolha, as pessoas podem tranquilamente não fazer essa opção ou voltarem. Então, para todo lado, o que importa de fato é o preconceito, porque a gente já sabe que no processo de tomada de decisão, quando você tem uma análise sobre um fato, você dá um jeito da sua explicação teórica, racional, se encaixar na sua análise, que é quase sempre emocional. Quer dizer, se eu emocionalmente não aceito, se eu emocionalmente não compreendo, se eu emocionalmente não percebo isso como uma expressão da natureza humana, não vai ser um dado genético, ou um dado não genético, ou um dado de sociedade que vai resolver isso, né. Ainda que muita gente fique procurando isso como uma espécie de bálsamo, uma espécie de alento. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações de causa e consequência, né, porque um dado interessante mostra que cérebros de pessoas não heterossexuais, né, então todos aqueles que não são heterossexuais, possuem menores expressões de diferença de gênero.
Eu fiz um vídeo aqui no Nada Trivial há algum tempo falando sobre o que é ter um cérebro feminino. A gente vai marcar ele aqui para você, inclusive, poder assistir se você tiver interesse nesse tema. E lá eu conto que, por questões de educação, experiências, coisas que nos acontecem, nós vamos criando ali uma espécie de competência ou de habilidade para um lado ou para o outro. E que a sociedade educa meninas de uma forma diferente do que educa meninos. E só por isso, só essa experiência diferente faz com que esses cérebros tenham um desenvolvimento diferente. Olha que legal. Quando você está diante de cérebros não heterossexuais, quer dizer, do grupo LGBTQIA+, né, o que você vai ver é que essas diferenças que se encontram entre gêneros são menos evidentes, são menos destacadas. Então é como se você dissesse que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa lésbica, como é o meu caso, tem menos diferenças marcadas de cérebro feminino do que outras pessoas do gênero feminino. E aí a gente pode pensar em relação de causalidade ou pode pensar numa relação de correlação, quer dizer, esse cérebro que, por viver experiências diferentes, por se aventurar em áreas diferentes, por gostar de coisas diferentes, acaba tendo experiências muito semelhantes àquelas do outro gênero e, portanto, as diferenças não são tão marcantes. Então, existe uma correlação que, inclusive, justificaria, quem sabe, um modelo de comportamento, alguma coisa assim, né? Eu, desde muito pequena mesmo, não gosto muito das coisas de brincadeiras ou de vivências que são do universo clássico do feminino. Mas não foi sempre assim, porque quando eu era bem pequenininha mesmo, aí eu era criada pela minha bisavó, e minha bisavó só tinha brincadeiras de menina para me oferecer. Então eu brincava, ela era costureira, eu brincava de fazer roupinhas, eu brincava de costurar, eu brincava de vestir bonecas, eu brincava de boneca o tempo todo. Só que tão logo eu tive a oportunidade, a experiência, a possibilidade de ir morar com os meus irmãos, que eram 2 meninos mais velhos que eu, e que eles começaram a me apresentar a possibilidade de jogar bola, correr, brincar, subir no muro, fazer todo tipo de estardalhaço que eu aprendi a fazer, eu achava isso muito mais legal do que as coisas que eu fazia com a minha avó, coisas de menina. E com isso eu fui, obviamente, elaborando uma porção de comportamentos e competências que provavelmente me trouxeram para um tipo de cérebro que não é exatamente aquele cérebro típico feminino. Mas olha que interessante, será que isso tem causalidade com a minha orientação sexual? Não tem como a gente saber se é uma correlação, se é uma causalidade. Eu até arrisco dizer que, quem sabe até por causa do meu jeito, como eu nasci nos anos 70 e vivi a minha adolescência nos anos 80, que foi uma década bem complicada, eu arrisco dizer que as minhas experiências, né, as experiências que eu tive nos anos 80 com os meninos, porque eu não tinha aquele comportamento esperado das menininhas, né, tenha sido, quem sabe, uma forma de rejeição do universo heterossexual para mim e me abriu uma porta, uma avenida, né, para viver outras experiências de orientação sexual e que, quem sabe, se encaixaram mais e me fizeram fazer essa vida, trilhar essa vida da forma como eu vivi e me declarar e me reconhecer como uma mulher lésbica. Mas nem sempre todas as histórias seguem desse jeito. Hoje em dia a gente tem muitas experiências e muitas histórias de pessoas que descobrem essa sua orientação e descobrem esse seu desejo quando tem 40 anos, 45 anos, 50 anos. Isso não é incomum, hein? Se você for pesquisar um pouquinho no seu entorno, você vai ver que isso acaba acontecendo com alguma frequência. Então, não é de se espantar que essas diferenças elas possam acontecer ao longo do desenvolvimento e que isso não tenha nada a ver especificamente o comportamento, mais assim ou mais assado, com essa ou com aquela escolha, tenha efetivamente um impacto direto na forma como a pessoa orienta a sua sexualidade ou a sua expressão de gênero. Então, cada indivíduo é um único, cada um deles viveu sua própria experiência e provavelmente não vai existir duas pessoas que tenham a mesma genética e a mesma condição cerebral que justifique que fulano, ciclano ou beltrano são desse grupo e os outros são de outro grupo e que isso de fato não expresse a nossa natureza humana. Acho que o grande barato da gente reconhecer nesse momento, nessa semana do orgulho LGBTQIA+, é que de verdade isso não importa para além daqueles que estão vivendo essa realidade ou compartilhando espaço com essas pessoas e fazendo com que essas escolhas, que não são especificamente uma narrativa que precise ficar sendo conversada ou justificada com os outros, possa ser aceita simplesmente da forma como elas são. Porque nem todo mundo
está nesse grupo pela mesma razão e nem todo mundo tem a mesma expressão, nem genética, nem ambiental, muito menos cerebral, que se manifesta como um mix dessas coisas todas. Espero que você entenda o quanto isso é nada trivial mesmo e o quanto essa complexidade está inerente à compreensão de como esse grupo se expressa e como que esse grupo vive e enfrenta, inclusive, tanta discriminação e tanta perseguição à toa, né? Porque de verdade não prejudicam ninguém. Um grande abraço para todos vocês. Essa semana inteira nós vamos falar desse tema por aqui. Então curte, compartilha esses vídeos, porque quanto mais gente puder estar discutindo isso e entendendo os desdobramentos que isso traz para a gente, as formas como isso interfere na vida cotidiana, melhor vai ser para todo mundo. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça. E eu te espero aqui no próximo. Um abraço.